Olá pessoal, vamos para a nossa aula 5, parte 3, dando continuidade no nosso exercício de laje maciça, sendo que determinamos na última aula os momentos da laje 2 e laje 6, além de um trecho da laje 4, e agora nessa aula vamos trabalhar com o cálculo da área de aço. Vou mostrar alguns métodos que são possíveis para a determinação dessa área de aço e vamos calcular também para a nossa laje 4, ou laje 2, né? Laje 6. Vou ampliar aqui a nossa apostila na página 33. Na apostila eu coloquei para a gente trabalhar o método analítico, né? Ou seja, através de equações que conseguem determinar o valor da área de aço, sendo que dentre essas equações temos inicialmente o cálculo de momento de projeto, ou seja, para calcular o momento a ser utilizado no desenvolvimento do projeto, precisamos multiplicar o momento característico, que é representado por esse MK. O que significa esse momento característico? É o momento que a gente encontrou até então, utilizando aquelas tabelas, em que ainda não está acrescido deste momento os fatores de segurança necessários de acordo com a norma NBR 6118. E esse fator é justamente esse gama F, que de acordo com a NBR 6118 vale 1,4, ou seja, devemos majorar todas as nossas ações em 40%. Seja momento, seja força normal, seja força cortante. Então, sempre para dimensionar um elemento estrutural, precisamos acrescentar esse fator de 1,4 na multiplicação, ou seja, 40% a mais, em todos os esforços internos dimensionados, né, que ainda não estejam, obviamente, majorados por algum fator. Após isso, precisamos calcular um coeficiente K, que é dado pela divisão entre o momento de projeto, já acrescido do 1,4, sobre a largura do elemento que estamos dimensionando pela resistência do concreto utilizado. Então, nós precisamos dividir, né, esse momento de projeto, por esse BW. O que é o BW? O BW é a largura do elemento. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com o dimensionamento de uma viga, a largura da viga é o nosso BW. Então, se eu tenho uma viga de 14 por 50, o BW seria os 14 centímetros. Porém, estamos trabalhando com laje. E como funciona a laje? A laje é um elemento planar, né? Então, um elemento plano em que tem as dimensões gerais da minha laje. Supondo que eu tenho uma laje aqui de 3 metros por 4 metros. Certo? E nós estamos calculando nesse sentido aqui, ó, no sentido dos 4 metros. Então, 4 metros é o meu comprimento. Certo? Lembrando que a gente sempre dimensiona tanto para x quanto para y, né, pessoal? Por isso, calculamos mx e my. Então, pensando nesse sentido que eu comentei agora, qual seria a largura da minha laje? A priori, poderíamos imaginar que a largura da laje fosse os 300 centímetros. Essa seria a largura, já que o comprimento é de 400 centímetros. Porém, nós dimensionamos elementos planos, assim, por uma faixa de 1 metro. Ou seja, o objetivo nosso não é encontrar justamente a área de aço. Ao invés de dimensionarmos uma área de aço que seria necessário para cobrir esses 3 metros, nós vamos calcular a área de aço necessária para cobrir apenas 1 metro. Somente 1 metro. E é claro que ao encontrar a área de aço necessária para cada metro, nos próximos metros dessa laje eu terei o mesmo resultado. Então, o que eu vou ter no final das contas é uma repetição do resultado. Pela laje do meu exemplo aqui ser 3 metros, então para cada uma dessas faixas de 1 metro aqui,
né, 1 metro, 1 metro e 1 metro, eu terei a mesma área de aço, ok? Então, a gente sempre vai adotar para a laje uma largura de 100 centímetros, ou se for trabalhar em metro, né, 1 metro. Já o FCD, né, ele é a resistência do concreto, né, resistência de compressão do concreto, só que de projeto. Toda vez que eu vejo o D, né, o D significa que é de projeto. Então, eu preciso inicialmente saber o FCK, que é o característico. Esse FCK é o que a gente consegue obter através de ensaios, né? Ou através da determinação ali de acordo com as normativas. Então, normalmente a gente utiliza concreto de 25 MPa de FCK, de 30 MPa de FCK, 35 MPa de FCK e assim por diante, né? Já o FCD, ele é de projeto, ou seja, da mesma forma que as ações a gente majora a resistência do concreto, a gente também embute um fator. Só que diferente das ações que a gente simula que há um acréscimo de carga sobre a estrutura para garantir a segurança, a resistência a gente simula que o concreto é inferior ao concreto utilizado. Pensa comigo. Se eu tenho uma carga de 100 kN sobre uma estrutura e a estrutura é feita com um concreto que tem 25 MPa, para eu fazer um cálculo pensando sempre a favor da segurança, para ter uma margem de segurança, eu vou simular que minha força é maior do que ela realmente é, multiplico por 1,4 e calculo com 140 ao invés de apenas 100. Isso aí estará a favor de segurança, porque o resultado que eu encontrar para esse elemento vai ser um resultado de um elemento que suportaria até 140 kN. E como na prática teria apenas 100 kN sobre o elemento, eu estaria com uma boa margem de segurança. Agora, em relação à resistência, eu faço é reduzir. Pensa, se vocês multiplicarem por um fator, quer dizer que você estaria calculando para um concreto com mais de 30 MPa de resistência. E na prática seria um concreto de 25, então eu estaria contra a segurança. Então, nesse caso, a gente divide por 1,4 e calcula como se o concreto fosse inferior ao concreto utilizado. Isso aí estará a favor de segurança. Então, o FCD, ele é sempre o FCK dividido pelo gama C, que vale 1,4 também, como o nosso gama F, certo? O coeficiente de minoração ali do concreto, certo? Então, a parte teórica, né, sobre essas equações é essa. E assim eu encontro um valor de K. E esse valor de K, ele é utilizado nessa próxima fórmula para encontrar a linha neutra do meu elemento estrutural, seja viga ou seja laje. E ele é calculado multiplicando 0,68 pelo D. O que é o D? O D é a altura útil do meu elemento, não é? O que seria essa altura útil do elemento? Então, essa altura útil está até aqui definida, ó. Ele é a subtração da altura principal menos o cobrimento menos metade do diâmetro da armadura. Por quê? Vou dar um exemplo de uma viga, mas ele representa a mesma ideia para a laje. Ó, eu tenho uma viga e aí ela tem esse detalhe, complementar aqui para ficar mais fácil. E aí, a primeira ideia que eu tenho, que eu conheço, é a altura real do meu elemento. Então, é a altura H, certo? Essa altura H. Além dessa altura H, a gente sabe que existe um cobrimento de concreto ali para proteger a nossa armadura. Então, esse cobrimento estaria aqui, né? Esse aqui seria o nosso cobrimento, certo? E além do cobrimento, existe ainda
um restante de dimensão referente aqui ao centro de gravidade das armaduras. E quanto seria isso? Vai depender de várias situações, né? Em vigas, em laje, há uma diferença, né? Por exemplo, na minha laje, eu já teria as armaduras diretamente aqui, porque eu não trabalho com estribo. Então, eu teria o cobrimento e teria do centro da armadura até essa face da armadura a metade do diâmetro. E o restante que me sobra é o que a gente chama de altura útil em relação à altura total. Por que ela é chamada de altura útil? Porque essa é realmente a altura que se utiliza para o dimensionamento. Porque a barra de aço não serve para resistência à tração. Então, toda essa parte inferior aqui a esse centro de gravidade da armadura, ele não tem função estrutural para resistência à tração, porque é concreto. Então, eu tenho minha resistência ligada diretamente à ação do aço. Logo, a altura ali para o cálculo, né, o dimensionamento referente aos esforços atuantes na estrutura é até o centro de gravidade das armaduras. Toda essa parte de concreto abaixo aí tem apenas a função, né, de cobrimento e de proteção das armaduras, porém, em uma ação de tração, eu não posso vir a utilizar, né, a resistência à tração do concreto para poder auxiliar ali no resultado final. Então, pensando nisso, a gente sempre dimensiona as estruturas, a flexão, sempre em função dessa altura útil. No caso da viga, né, a forma teria apenas mais a somatória do diâmetro do estribo. Porque para chegar aqui no centro e pegar a altura útil daqui para lá, eu perco o cobrimento, perco o diâmetro do estribo e mais a metade da armadura. Então, para cada situação, apenas identifique e analise o elemento que você está dimensionando. Ok? Então, essa altura útil vai ser obtida através dessa equação e vai ser substituída aqui, né? Mesma coisa aqui ao quadrado e o valor K que foi encontrado ali é substituído nessa informação. E aí encontramos a linha neutra, certo? Então, a partir do momento que eu sei onde é a linha neutra da minha seção transversal da laje ou da viga, eu consigo calcular o braço de alavanca. O que seria esse braço de alavanca? É o Z, que é a relação entre onde aplica-se as cargas de compressão no concreto contra as cargas de tração no aço. Para tentar exemplificar de uma maneira bem rápida, para a gente não perder muito tempo em relação a essas análises teóricas, quando eu tenho uma seção aqui, né, de uma viga, por exemplo, sendo tracionada e comprimida, a gente tem inicialmente um local onde há a linha neutra. Local onde há a linha neutra. Essa linha neutra separa exatamente a porção aqui do elemento que sofre tração da porção que sofre compressão. Então, a partir desse ponto, temos aqui, já está, né, desenhada a compressão. O elemento era inicialmente com seção transversal assim. Então, toda essa parte aqui, comprimiu, enquanto toda essa parte inferior tracionou quando se aplica um momento fletor positivo, né? Traciona-se a parte de baixo das fibras, estica aqui embaixo e comprime a parte de cima. Certo? Então, feito isso, nós identificamos que há uma compressão do concreto na parte superior e uma tração na parte inferior. E quem é o responsável por resistir à tração na parte inferior? É a armadura. Então, essa armadura aqui, esse conjunto de barras que vão estar aqui na face inferior, é o que vai representar ali a resultante da minha força de tração, né? Resultante da minha força de tração. E o que acontece? Essa força de tração aqui, ela está exatamente naquela altura útil que a gente acabou de falar. A altura útil, né, é a distância da face superior até o centro de gravidade das armaduras de tração.
Porém, a gente calcula o braço de alavanca, ou seja, quando a gente calcula lá os momentos de binário na gangorra, o que acontece? A gente tem um equilíbrio entre a força 1 e a força 2 em função da distância 1 e distância 2. Então, a linha neutra está aqui, né, no nosso ponto principal da gangorra. E de um lado temos a força de tração do aço a uma determinada distância, e do outro lado uma força de compressão, né, e uma dada distância. Então, eu preciso saber a distância exata entre a força que traciona e a força que comprime, que é a força que comprime aqui, ó, a resultante da força que comprime o aço. E essa resultante é o seguinte, nas análises feitas, a gente simula que em relação à linha neutra, né, que é a nossa distância x da linha neutra, a gente tem aqui ó, um diagrama de tensão, de compressão, nesse formato. Ele tende a zero quando chega na linha neutra, obviamente, por isso a linha neutra, e ele tem como tensão máxima na superfície, né? Como esse desenho não é retangular, se a gente buscar encontrar onde está o centro de gravidade dele, ele está a uma distância aqui de 0,4 vezes a altura dessa linha neutra x. Então, na altura total x, eu tenho 40% até onde há a resultante da atuação da força de compressão de concreto. Por isso que a gente pega esse D e subtrai esse 0,4 da linha neutra para descobrir essa distância entre a força de tração e a força de compressão, que é o que a gente chama de braço de alavanca. Então, esse braço de alavanca ele é determinado aí por essa equação, certo? E aí temos, então, o braço de alavanca para substituir na última fórmula, encontrando a área de aço, dividindo-se o momento de projeto, braço de alavanca multiplicado pela resistência do aço. Então, FCK é a resistência concreto característico. FCD, a resistência, a compressão do concreto de projeto. FYK é a resistência do aço característico. E FYD, a resistência do aço de projeto. Do mesmo jeito que a gente analisou que para sair da resistência característica para a resistência de projeto do concreto, a gente vai dividir por 1,4, para sair da resistência característica do aço para a resistência de projeto do aço, a gente também vai dividir, só que o fator é um pouco menor, é apenas 15%. Então, vamos dividir por 1,15. É um fator menor porque o aço é produzido de forma industrial, então tem uma margem de erro bem menor, então a gente pode reduzir um pouco esse fator de segurança utilizado no processo. Então, de acordo com a norma, esse fator é 1,15. Então, FYD é FYK dividido por 1,15. E quem é o FYK, né? Como eu disse, o concreto normalmente tem lá 30, 25, 35 MPa, que depende do traço utilizado. Agora, o aço é padrão. Existem no mercado, né, o aço CA50 e o aço CA60, os dois que vão ser mais utilizados nas armaduras aqui dos nossos elementos. Ao utilizar uma armadura CA50, que é referente às bitolas maiores, né, bitolas de 6.3, 8, 10 e assim por diante, o nosso aço é um CA50, que significa que ele tem um FYK de 50 kN por centímetro quadrado ou 500 MPa, já que a diferença entre uma unidade e outra é de 10. E o CA60, obviamente, 60 kN por centímetro quadrado ou 600, né, MPa. Note o quanto o aço tem uma resistência superior ao do concreto, né? Então, no cálculo nosso, a gente vai dividir 50 por 1,15 se utilizar essa unidade, ou 500 por 1,15 se utilizar a unidade MPa. Aí depende aí de cada um a escolha da unidade. Eu aconselho o kN por centímetro quadrado, que é a unidade padrão para concreto armado, já que os nossos elementos estão todos
nas unidades de centímetro, que é o mais usual para a nossa situação. Então, ao fim, a gente vai encontrar essa área de aço, lembrando que, durante o processo, ao obter essa altura da linha neutra, eu preciso testar se essa altura da linha neutra, dividido pela altura útil do meu elemento, seja laje ou seja viga, esteja dentro do padrão estipulado como limites. Esses limites eu vou abordar em próximas aulas ao comentar sobre os domínios, né, de deformação de uma estrutura. Normalmente a gente discute isso mais em vigas, até porque em vigas eu posso realmente dimensionar em alguns domínios em particular, utilizando-se armaduras duplas. Porém, em laje, a gente só pode trabalhar com armaduras simples. O que seria isso, né? Vai ser comentado com uma observação maior nas próximas aulas, mas de uma forma bem simples para entender. Quando se é necessário uma armadura na parte de compressão para ajudar, né, o meu elemento, principalmente no caso da viga, né, eu tenho o que a gente chama de armadura dupla. Então, quando eu não tenho armadura suficiente na parte que está sendo tracionada e eu preciso de armadura para reforçar o meu concreto na área de compressão, eu tenho armadura dupla. Já a armadura simples é o que simula o convencional, aquilo que realmente foi destinado ao uso do concreto armado, que é aço onde traciona e concreto onde comprime. Então, para as lajes, a gente trabalha com armaduras simples. Então, eu não posso ultrapassar um limite de domínio, e esse limite é o que está aí circulado para vocês. Então, quando a gente for trabalhar sobre domínio, aí eu vou conseguir explicar isso melhor, até mostrar de onde saiu esses valores de 0,45, 0,35. Então, essa é as equações de forma analítica para encontrar os nossos resultados. E temos também opções de trabalhar com tabelas. Então, essas tabelas foram desenvolvidas em cima dessas formas analíticas, né? E onde o autor conseguiu determinar e organizar uma tabela para diversos FCKs, relacionando alguns coeficientes que ele numerou, como, por exemplo, KC e KS, que é um coeficiente para o concreto e um coeficiente para o aço, né? Já que o C está associado a concreto e o S está associado a aço. E aqui temos até os nossos domínios, como eu comentei, o domínio 2, 3A e 3B, e os limites aqui para cada um desses domínios. Pode perceber aqui aquele 0,45 que eu havia comentado ali anteriormente, que vamos explicar isso nas próximas aulas. E aqui temos uma fórmula para utilizar essa tabela, onde vamos relacionar o valor de KC com o valor de KS, encontrando sim a área de aço. Essa segunda parcela, onde eu tenho uma área de aço linha, ela é justamente para essa questão de armadura dupla, ou seja, eu estou dimensionando a área de aço de compressão, que não é o caso para nossas lajes. Então, essa forma não será utilizada para análise de laje, porém, como essa apostila ela vai funcionar também para vigas, eu tenho essa expressão aqui aguardando quando chegarmos nessa análise. E aqui temos a tabela desenvolvida por outro autor, onde relaciona outros coeficientes, que é o KX, KZ e KMD. Onde esse primeiro é um coeficiente referente à linha neutra, por isso X. Esse coeficiente é referente ao braço de alavanca, por isso Z. E esse coeficiente é em relação às ações, os momentos, por isso MD. Certo? Então, são 3 coeficientes relacionados aqui, através, novamente, dos limites aqui dos domínios, né? No caso, a laje não ultrapassa o domínio 3A. E aí, as equações que têm relação. Porém, essas equações, a maioria delas são apenas para que você entenda qual a relação que existe entre o KX e o KZ. Olha lá, o KX é justamente aquela relação entre linha neutra e altura útil, que é justamente aquele limite de 0,45. O KZ é a mesma coisa, só que em relação ao braço de alavanca, e não só à linha neutra. E o KMD, que é uma relação entre os dois coeficientes. Então, essas expressões aqui é só para que vocês
tenham conhecimento, porém são expressões que foram utilizadas para correlacionar os três valores, certo? Mas utilizando a tabela não precisa dessas equações. E por fim, essas aqui são realmente as duas que se utilizam. Encontra-se o KMD utilizando a relação de momento, a largura é o mesmo que BW, viu? B aqui, a altura útil e o FCD. E após encontrar o KMD, com a tabela eu consigo relacionar quem é o KX e quem é o KZ. E calcular a área de aço usando esse KZ. Então, bem tranquilo também. É claro que utilizando essas tabelas o resultado é bem mais rápido e prático, porém, normalmente ele depende de um arredondamento, até porque utilizamos tabelas que nem sempre eu encontro o valor exato, eu vou encontrar um valor que esteja entre dois fatores. Que não vamos interpolar nessa situação aqui, porém poderia. Então, voltando, vamos apenas fazer pelo menos a laje 2, só para que vocês entendam, já que aqui independe de ser laje 1D ou 2D, os nossos cálculos. Agora chegou na parte em que, após a obtenção dos nossos momentos, não faz diferença ali para calcular a área de aço. Então, calculando a área de aço 2, o que a gente vai precisar de ter de informação? Nossa laje 2, ela tem um momento, vou escolher aqui o maior, então vamos calcular a área de aço negativa ali, ó, que é do momento em X negativo, que é o linha. Então, nós vamos utilizar os 12,99 de momento. Então, eu tenho um momento característico de 12,99, certo? Então, esse 12,99, a unidade que a gente estava utilizando até então era quilonewton vezes metro como sendo o nosso momento, certo? Então, os momentos que encontramos anteriormente estavam nesse sentido. Outra coisa, qual que é a altura dessa laje 2? Vamos relembrar. A altura da laje 2 era, aqui, temos aqui, era 12 centímetros. Então, essa altura da laje são 12 centímetros. Então, qual seria a altura útil dessa laje? A altura útil, vamos subtrair a altura do cobrimento e da bitola. Então, temos 12 menos um cobrimento de 2,5, que acho que é o cobrimento que a gente já tinha definido. Já fizemos isso antes. Certo? Olha lá, um cobrimento de 2,5. E a gente tinha já previsto no pré-dimensionamento a utilização de barras de 10 milímetros, que era já a estimativa do diâmetro a ser utilizado. Então, vamos subtrair aqui metade dessa barra. Então, a nossa altura vai cair ali para 12 menos 3, então 9 centímetros. 9 centímetros. Ok? Então, temos essas informações. Agora, conseguimos já começar a dimensionar. Eu consigo calcular o momento de projeto multiplicando os 12,99 por 1,4. Então, esse momento de projeto teria um resultado ali de 12,99 vezes 1,4 de 18,186 kN vezes metro. Como a gente vai trabalhar com a unidade de centímetro, eu já vou fazer essa conversão. Como converter, 1 metro tem 100 centímetros. Logo, vamos multiplicar por 100 o nosso resultado, ou seja, mudar a casa da vírgula 2 para frente. Então, eu tenho 1818,6 kN vezes centímetro. Próximo cálculo é calcular o K. Esse K eu vou dividir justamente as 1818,6. Vou até colocar a unidade para a gente não confundir. Quilonewton vezes centímetro. Dividido pela largura. Lembra que a largura eu comentei que vamos sempre definir para a laje uma largura de 1 metro, ou no caso 100 centímetros. Que multiplica o FCD. Qual que é o FCK desse projeto? No início a gente definiu como um valor de quanto? Não lembro mais. Se eu não me engano é de 25 MPa.
Temos essa descrição em algum lugar? Ah, temos aqui, ó. FCK de 25 MPa lá no enunciado. Então, teremos aqui, agora que é a questão, ó, dividido por 1.4, MPa. E aí, essa unidade de MPa, ela pode estar em conjunto com centímetro e quilonewton? Vamos parar para pensar o que é um MPa, né? O que é Pascal? Pascal é a unidade de força de Newton por uma área em metro quadrado, certo? Se eu perguntar o que é um quilopascal, é um quilonewton por metro quadrado. E se eu perguntar o que é um megapascal, poderia simular de maneira simples falando que é um meganewton por metro quadrado, certo? E aí, meganewton e metro quadrado está compatível com quilonewton e centímetro? Não está, né? Então, eu preciso fazer a conversão. Eu não posso trabalhar com essa unidade. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Vamos tentar fazer a primeira vez essa simulação e depois vocês vão anotar essa conversão para sempre utilizar. Então, lá, eu tenho MPa. E preciso converter para que a unidade de força fique em quilonewton e a unidade de medida seja em centímetro. Então, como ele é 1 meganewton por metro quadrado, vamos fazer as conversões. MPa é igual a. E agora, para converter de meganewton para quilonewton, qual que é a conversão que eu faço? Se eu tenho 1 meganewton, 1 meganewton vale quantos quilonewtons? Vale 1000 quilonewton, não é? A diferença de mega para quilo não é 1000? Ó, se eu tenho 1 mega, é a mesma coisa de ter 1000K ou a mesma coisa de ter 1 milhão, não é? Então, essa conversão de mega para quilo multiplica-se por 1000. E embaixo eu tenho metro quadrado. Metro quadrado é metro vezes metro, obviamente, né? Se eu precisar substituir de metro para centímetro, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu tenho 100 centímetros aqui e 100 centímetros aqui. Então, 1 metro quadrado é 100 centímetros vezes 100 centímetros, ou no caso, 10.000 centímetros. Então, eu tenho 1000 quilonewton aqui em cima, embaixo 100 vezes 100, 10.000 centímetro quadrado. Agora sim, eu tenho unidades que estão compatíveis com os outros dados utilizados, quilonewton e centímetro. E 1000 dividido por 10.000 vai dar o quê? 1 sobre 10, né? O 0,1, certo? Então, 1 MPa é 0,1 quilonewton por centímetro quadrado. Então, se de um lado eu tenho 25 MPa, do outro lado eu tenho 25 vezes 0,1. Então, 25 MPa é a mesma coisa de 2,5 quilonewton por centímetro quadrado. Então, a gente precisa sempre dividir por 10. Toda vez que eu vou converter MPa para quilonewton por centímetro quadrado, vamos dividir por 10. E eu já havia proposto para vocês aqui antes, ó. Eu tinha falado que um aço Ca50 tem 50 kN por centímetro quadrado ou 500 MPa. Eu já havia comentado que a diferença era de 10, certo? Mas agora a gente provou isso. Então, esse valor K será esse cálculo aí, ó. Embaixo eu tenho, né, 2,5 dividido por 1,4, né, vezes 100. E eu vou pegar esse valor de 1818,6 e vou dividir com esse denominador que vai dar 178,5714. Então, eu teria um valor de 10,18. 10,184. Esse é o valor K. Após esse valor K, eu consigo encontrar agora
o valor x, já que o x ele é igual a 0,68 vezes o d, que é 9 centímetros, mais ou menos, deixa eu organizar isso aqui que tá pouco espaço. Ó, mais ou menos raiz de 0,4624 vezes novamente o 9, só que ao quadrado, menos 1,088 vezes esse valor K, 10,184, tudo isso dividido por 0,544. Então, vamos fazer esse cálculo. Primeiro eu vou fazer os valores que estão dentro da raiz. Então, eu tenho aqui dentro da raiz um valor que vai dar 26,374, que eu vou tirá-lo da raiz, né? É dar 5,13. E aí do lado de fora eu tenho 0,68 vezes 9. Então, desse lado aqui vai dar 6,12. Quando eu tirar da raiz, vai dar um valor de 5,136, dividido por 0,54. E agora o que eu faço? Né? Eu somo ou subtraio os dois valores. Se eu somar os dois valores e dividir esse valor por 0,544, eu teria um valor de 20,69 ao somar. Se eu subtrair um pelo outro, o que vai acontecer? Ao subtrair um pelo outro, eu vou ter um valor de 1,81. 1,81. Esse valor é a altura da linha neutra, né? Como eu havia comentado, é a altura aqui da linha neutra. Pensa comigo, se a nossa laje tem 12 centímetros e tem uma altura útil apenas de 9 centímetros, até onde está passando o centro de gravidade da minha barra, qual o sentido da minha linha neutra? Está a 20 centímetros, ou seja, após a dimensão do meu próprio elemento. Então, essa linha neutra, obviamente, elas têm que estar dentro da seção transversal e a tendência é estar acima da metade da minha seção. Então, minha linha neutra, obviamente, tinha que dar aí, ó, menos de 6, ou até mesmo menos que 4,5 centímetros, né? Que é da referência à linha neutra. Então, a resposta correta foi com a utilização do menos 1,81 centímetros. Então, eu devo adotar esse valor. Então, sempre confira para ver se a minha altura aqui é compatível, né? Meu resultado é compatível, porque eu tenho o mais e o menos na fórmula. Eu tenho que verificar qual dos dois é a resposta correta. Então, 1,81 é a nossa resposta correta da linha neutra. Em x, né? Obviamente, a gente está fazendo em x e está fazendo o negativo. Né? Eu escolhi o momento aqui, ó, de 12,99. Eu escolhi para x e negativo. Teríamos que calcular para todos os outros. Ok? Após encontrar esse x, aí nós podemos ir para o próximo passo, que é encontrar o braço de alavanca. Esse braço de alavanca nada mais é do que pegar a altura útil de 9 e subtrair 0,4 desse valor de x. Então, temos um valor aqui de quanto? 9 menos 0,4 vezes 1,81, né? Então, o valor vai dar 8,27. 8,28 aproximadamente. 8,28 a 8,276. Então, 8,28 centímetros. Essa é a altura do nosso braço de alavanca. E aí, por fim, obviamente, a gente já consegue calcular a área de aço. No caso, a área de aço da laje 2 negativa, né, em x. Então, essa área de aço será o nosso momento de projeto de 1818,6
dividido por Z, 8,28 centímetros. Aqui em cima é quilonewton vezes centímetro. E o nosso FYD, né, que é referente ao aço, que é 50 dividido pelo fator de segurança para o aço, que é 1,15. E a unidade é quilonewton por centímetro quadrado, né? Note que a gente pode cortar 1 quilonewton com quilonewton, né? Eu posso cortar esse centímetro com esse centímetro e vai sobrar uma área em centímetro quadrado, que é o esperado, né? Então, eu tenho aqui agora 1818,6 dividido por 8,28 vezes 50 dividido por 1,15 no denominador. Então, eu encontro um valor de 5,05 centímetros quadrados por metro. Por que por metro? A gente não calculou por uma largura de 1 metro apenas? Então, essa área de aço é para uma faixa de apenas 1 metro. Então, eu pego 1 metro apenas da minha laje e eu vou determinar quantas barras são necessárias para esse 1 metro. E essa mesma quantidade de barra, é claro que ela é a mesma para os outros metros aqui, né, da largura da minha laje. Ok? Então, temos 5,05 centímetros quadrados por metro. E como eu obteria essas respostas, né, sem o uso dessas equações do método analítico, utilizando as tabelas? Vamos ver se a gente chegar num resultado parecido. Ó. Utilizando a tabela de KC e KS, o primeiro passo seria calcular esse KC. Então, ao invés de ter feito todo esse processo, aqui, calcular todas essas expressões, linha neutra, braço, alavanca, eu iria direto aqui para calcular esse coeficiente do concreto, que eu pegaria o BW de 100 centímetros, multiplicaria pela altura ao quadrado de 9 centímetros, altura útil, e dividiria pelo MD, né, que é de 1818,6 kN vezes centímetro. Então, com isso, eu teria o seguinte resultado, ó, 100 vezes 9 ao quadrado, dividido por 1818,6, teria um valor de 4,454. Ok? Então, esse seria o nosso coeficiente KC. Eu pegaria a minha tabela e procuraria, para um FCK de 25, que é o que a gente está utilizando, um valor KC próximo a 4,45. Então, procurando aqui nessa linha aqui, nessa coluna, né, o valor mais próximo, temos aqui alguns valores, ó, 4,476. É o mais próximo, né? Então, esse valor aqui, ele é referente a uma relação x sobre d de 0,20, que está dentro dos limites estabelecidos. Para falar a verdade, no outro a gente nem testou, né, isso. Tinha que ter dividido aqui o x por d para ter conferido. Então, deu 0,20. E aí, na sequência, eu vou relacionar, ó, esse valor aqui ao valor do KS. Então, temos duas possíveis respostas de KS. Uma para quando utilizo um aço CA50 e outra para quando utilizo um aço CA60. Como o aço CA50 é a nossa escolha, então o valor em questão é esse 0,025. Então, KS, seguindo a nossa tabela, 0,025, que está relacionado a um KC de 4,476. Feito isso, agora eu substituo na última fórmula, que calcula a área de aço lá. A área de aço é igual a esse valor de KS, 0,025, que multiplica o momento de 1818,6, dividido pela altura útil, que é 9 centímetros. Então, 0,025 vezes 1818,6 dividido por 9, chego no valor de 5,05 também, obviamente. Pode dar um errinho? Pode, porque a gente está arredondando. Esse deu valor em cima, por quê? Porque esse resultado nosso aqui, 4,476, foi muito próximo do nosso resultado real de 4,45. Então, não teve uma discrepância tão grande na nossa tabela. Encontramos um valor muito próximo. Então, isso auxilia muito
para que a gente tenha um resultado similar ao feito de forma analítica. E se eu utilizasse essa outra tabela aqui ainda? Se eu utilizasse essa outra tabela de KZ, KX e KMD, eu calcularia inicialmente o valor do KMD. Então, a KMD é igual a o momento de 1818,6 dividido pela largura, que é o B, ou BW, dá na mesma, vezes 9 ao quadrado, a altura útil, vezes o FCD, que é aqueles 2,5 dividido por 1,4. Vamos ver quanto dá isso? Ó. Eu tenho 1818,6 dividido por 100 vezes 9 ao quadrado vezes 2,5 dividido por 1,4. E o resultado é 0,126. 0,126. Conferir aqui na calculadora. Isso aí. Esse 0,126 é o valor de KMD. Então, vou procurar aqui na coluna KMD o valor mais próximo desse 0,126. Ó, 125. Então, aqui é o valor, ó. E ele me dá um valor de KZ de 0,920. Então, KZ 0,920. E aí eu volto aqui e substituo na área de aço. Logo, a área de aço é igual a 1818,6 dividido por 9 vezes 0,920 vezes 50 dividido por 1,15, que é a resistência do aço, né? Então, terei aqui 1818,6 dividido por 9 vezes 0,920 vezes 50 dividido por 1,15. E aí o resultado é, de novo, 5,05 centímetros quadrados para cada metro. Então, perceberam o uso de tabelas, né, ou do cálculo de forma analítica. Então, fica a critério de cada um a escolha do método que mais lhe agrada, né? Então, após essa nossa análise, o que nós iremos fazer, né? Nós iremos correlacionar todos os nossos momentos e reações em uma planta do projeto para poder fazer aquela compatibilização dos momentos negativos e aí sim ir para a parte de detalhamento final, onde vamos determinar quais as bitolas que vão ser utilizadas para os nossos cálculos, bem como os espaçamentos, a ancoragem, a verificação de cisalhamento e o desenho do nosso projeto de laje em si. Para aí sim a gente encerrar a primeira parte, né, das nossas aulas de concreto e começar o dimensionamento de viga. Então aguardo vocês nas próximas aulas.